Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Jobim, eu sou doutor em Direito pela URGS e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. O objetivo da nossa conversa hoje, essa breve exposição, vai ser falar sobre os problemas que nós temos no nosso sistema tributário nacional que permitem que, ao invés de nós reduzirmos as desigualdades sociais, o sistema tributário acaba as ampliando. Então, eu gostaria de fazer uma análise sob uma perspectiva de gênero, ok? Como o impacto do nosso sistema tributário pode agravar essas desigualdades sociais. Senhores, o nosso sistema tributário foi reformado e pretende ser melhorado através da emenda constitucional 132. Pois bem, a situação do nosso sistema tributário ela é dramática. Nós temos aí um relatório de desigualdades mundiais que mostram que os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda total. Os 50% mais pobres, por sua vez, ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. A metade mais pobre do Brasil possui menos de 0,4% da riqueza nacional. Os 10% mais ricos no Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado do país. Por sua vez, o 1% mais rico do Brasil, o 1% mais rico possui 48,9% da riqueza nacional. Então nós vemos que o Brasil é uma nação extremamente desigual, uma das mais desiguais do mundo. Pois bem, senhores, o nosso sistema tributário, da maneira que ele foi desenhado, apesar das mudanças, que ainda nós não temos os resultados consolidados, ele termina por agravar as desigualdades sociais. E ela afeta de uma maneira distinta, ela agrava mais a população menos afortunada, quem está na base da pirâmide social, que é, nós vamos ver, efetivamente as mulheres e as mulheres negras, por sua vez. Nós temos 56% da população, senhores, que é composta por pretos e pardos. As mulheres, por sua vez, compõem 27,8% dessa população nacional. Nós temos 57 milhões de lares que são chefiados apenas por mulheres, certo? Pois bem, pessoal, se nós formos analisar a diferença de quanto as mulheres ganham com relação aos homens, nós vamos ver mulheres independentemente da raça, elas ganham 20,5% a menos que os homens no Brasil. Então, é como se cada mulher trabalhasse 74 dias de graça, se ocupasse a mesma função que os homens. Então, esse levantamento, pessoal, mostra que existe uma diferença salarial entre gêneros que permanece num patamar muito elevado, mesmo quando se compara com trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade e idade, e da mesma categoria de ocupação. Pois bem, senhores, se nós formos comparar a razão de rendimentos das pessoas ocupadas, nós vamos ver que nós podemos encontrar mais desigualdades entre as mulheres pretas ou pardas dos homens brancos. Então,
as mulheres pretas ou pardas ganham 44,4% a menos do que um homem branco. É dramática a situação. Se nós compararmos, por exemplo, os pretos ou pardos, independentemente do sexo, com os brancos, eles ganham 57,5% do que ganham um homem branco. O menor nível de diferença em razão das pessoas ocupadas se estabelece entre homens pretos ou pardos versus homens negros ou pardos. Mas mesmo assim, nós vemos que existe a diferença de homem. Então, se um homem negro ou pardo ocupa, com o mesmo grau de escolaridade e mesma idade, uma ocupação, tem uma ocupação profissional, ele ganha 79%. A mulher negro-parda ganha 79% do que ele ganha. Pois bem, senhores, diversos fatores explicam essa desigualdade, mas o sistema tributário, ele deveria, a sua função deveria ser, além de trazer recursos aos cofres públicos, deveria ser diminuir as desigualdades sociais. Pois bem, o que nós vemos na realidade é que as desigualdades sociais são ampliadas através do nosso sistema tributário. Mas o que será que explica e como será que nós poderíamos mudar isso? Esse é o objetivo da nossa exposição hoje. Pois bem, senhores, nós temos uma peculiaridade por sermos um país em desenvolvimento, que é o fato do patrimônio não ser uma base relevante de renda. Como o patrimônio está concentrado na mão de poucas pessoas, essa base não se torna suficiente para nós satisfazermos todas as necessidades de direitos que são consagrados na nossa Constituição. Pois bem, nós temos, então, uma tributação sobre o patrimônio de 4,58%. Pois bem, se nós levarmos em conta a tributação da renda também não é uma fonte suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Por quê? Porque as pessoas, via de regra, não possuem renda e renda elevada o suficiente. Então, nós tributamos a renda do total da carga tributária, 19% do total dela resulta da tributação da renda, 4,58% da tributação da propriedade, e por sua vez, nós temos, senhores, 48,44% de tributação que grava o consumo. Certo? Eu pego aqui, posso referir um relatório do Ministério da Fazenda de 2017, e isso, segundo os dados que eu tenho conhecimento, esse percentual só ampliou. O problema, senhores, é que a tributação do consumo, dos bens e serviços, eles acabam por gravar ricos e pobres da mesma maneira. Então, se vocês forem numa gôndola de supermercado e forem apanhar qualquer produto, a pessoa que for consumir, seja ela rica ou pobre, ela vai pagar a mesma carga tributária por produto. Então, o rico chega na gôndola de supermercado, pega um produto, e o pobre chega na gôndola do supermercado, se pegar o mesmo produto, ele vai ser tributado com o mesmo montante. Isso nós vemos que ocasiona essas desigualdades sociais. A tributação, em tese, o melhor dos mundos seria se nós tivéssemos uma tributação no mínimo proporcional. Apesar da nossa Constituição reconhecer em diversos tributos o princípio da progressividade, que seria o melhor dos mundos. Pois bem, senhores, eu falei que a renda não é uma boa
não é uma alternativa viável para a tributação exclusiva da renda ou exclusiva da propriedade, como é tributado nos países já desenvolvidos. Essas são fontes suficientes para suprir as necessidades estatais. Com relação à renda, nós vemos que 90% dos brasileiros ganham menos de 3,5 mil reais. Então, nós vemos a tributação sobre a renda não é suficiente. Pois bem, pessoal, eu falei para os senhores que os tributos no Brasil tiram mais recursos dos pobres do que dos ricos. E se ele tira mais recursos dos pobres do que dos ricos, e o ideal de tributação seria uma tributação proporcional à capacidade contributiva, nós vemos que nós temos um sistema tributário completamente injusto. Imagine, então, o peso do tributo sobre o consumo. Imagine que uma diarista e um gerente, por exemplo, compre o mesmo modelo de telefone celular. Suponhamos que uma diarista tenha uma renda de R$ 2.200 e o gerente tem uma renda de R$ 16.500. Pois bem, se nós levarmos em consideração o custo de um celular normal, R$ 1.000, por exemplo, nós vemos que o preço embutido, preço em tributos que estão embutidos seriam R$ 400. Pois bem, percebam então que os tributos que incidem sobre o celular representam 18% da renda da diarista, enquanto que representam 2,5% da conta da renda do gerente. Então, os tributos sobre o celular, e aqui é só um exemplo, eles pesam 7 vezes mais na renda da diarista em comparação com o peso da renda do gerente. Pois bem, senhores, não bastasse isso, nós vemos que a tributação incidente sobre o consumo absorve 40% daquilo que é distribuído pelos programas como o Bolsa Família. Quer dizer, o Estado, na maioria dos casos, entrega, suponhamos, R$ 600 para as famílias carentes e 250 volta para o mesmo Estado, para a mesma fonte, pela tributação incidente sobre o consumo. Pois bem, enquanto isso, senhores, nós temos tributação pesadíssima sobre produtos que são consumidos por todos, indiferentemente da classe social ou do sexo, como energia elétrica, comunicações, serviço público de transporte e assim por diante. Pois bem, senhores, senhores podem perceber que nós temos problemas de tributação da renda que ainda não foram consertados pela nossa emenda constitucional 132, ela se limitou a reformar a tributação sobre o consumo, e nós temos também algum problema de tributação sobre a renda. Pois bem, quais são os problemas de tributação sobre a renda e como ela afeta, pessoas, as mulheres em específico? E as mulheres eu só falo para nós, se vocês levarem em consideração que, em média, as mulheres ganham 20% a menos do que os homens quando ocupam na mesma tributação, ocupem possuem o mesmo perfil de escolaridade, o mesmo perfil de idade, nós podemos ver que elas são mais afetadas pela tributação, muito embora não exista no sistema tributário concretamente estabelecido nenhuma espécie de compensação para essa diferença, que é em razão de não haver nenhum sistema de compensação, a tributação se torna mais gravosa para as mulheres, especificamente as mulheres pretas e pardas. Pois bem, senhores, com relação à tributação da renda,
nós temos problemas sensíveis, que é basicamente, se eu pudesse mostrar, pensar, se vocês pudessem pensar num gráfico, vocês veriam que à medida em que a renda vai aumentando, suponhamos, comece com num montante de 3 a 5 salários mínimos, o percentual, a alíquota média de tributação da renda fica em torno de 1,6%. E isso vai aumentando, senhores, até como resultado da tributação progressiva que é estabelecida no imposto de renda, nós vemos que chegando até o montante de 20 a 30 salários, aí efetivamente nós temos alíquotas que vão subindo até chegar nesse montante. Ocorre que, a partir desse montante, senhores, em razão de particularidades do nosso sistema tributário, da tributação sobre a renda, nós vemos que a partir dos 20 a 30 salários, chegando até os salários mais elevados, o percentual vai reduzindo. Então nós temos efetivamente a progressividade sobre a renda até um montante, mas depois, quanto mais alta a renda do sujeito, menor fica a alíquota média incidente sobre esse patamar. Pois bem, senhores, e será que a nossa tributação incidente sobre a renda é muito alta? Não, senhores. Do ponto de vista, se nós compararmos com a alíquota média de imposto de rendas sobre salários por região, nem o nosso imposto de renda com a alíquota de 27,5% não é alto comparado com países como Peru, Argentina, Colômbia, países da América Latina. Pois bem, se nós comparássemos com países do OCDE, então, aí sim a nossa tributação da renda é efetivamente menor. Pois bem, senhores, o que efetivamente nós poderíamos, como nós poderíamos melhorar essa desigualdade na tributação sobre a renda, essa espécie de barriga que é formada, onde a alíquota é progressiva até certo ponto e depois passa a ser regressiva? Pois bem, talvez com isenções mais limitadas e alíquotas progressivas, talvez, da distribuição sobre dividendos. Nós sabemos que no Brasil nós não tributamos o dividendo. Pois bem, quem recebe dividendos, naturalmente, não são as pessoas mais humildes, certo? Por mais que a empresa seja tributada, a distribuição dos dividendos não é. Pois bem, nós também poderíamos ter, quem sabe, um aumento da faixa de alíquotas do imposto de renda para os rendimentos mais elevados. A pessoa, hoje em dia, no Brasil, chega a alíquota de 27,5% muito rápido. E a partir daí, a alíquota permanece inalterável. Então, o 27,5%, ele vai pegar aquela pessoa que recebe de 20 a 30 salários mínimos, da mesma maneira, no mesmo percentual, daqueles que recebem 350 salários mínimos. E isso, por mais que seja proporcional e em si não seja, a gente não poderia considerar injusto, o ideal no sistema tributário seria a progressividade. Então, a progressividade seria melhor equacionada se nós tivéssemos uma faixa de alíquotas mais elevadas para os rendimentos mais elevados. Pois bem, senhores, uma das propostas que foi acolhida nessa nossa reforma tributária, aprovada pela Emenda Constitucional 132, foi o chamado cashback. O cashback, que inicia aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é uma maneira efetiva de devolver os recursos arrecadados na tributação sobre o consumo das pessoas carentes. Então, o cashback ele seria uma forma de devolver a tributação que não poderia existir
sobre as pessoas carentes. Então, por mais que a pessoa carente vá na gôndola do supermercado e pegue um produto e vá pagar o mesmo tributo que uma pessoa rica, no final do mês ou de um determinado período, ela receberia na forma de dinheiro ou na forma de crédito para ser gasto em estabelecimentos que vendam produtos desse gênero alimentício, ela receberia crédito. Pois bem, senhores, nós também conseguimos, pelo menos, nós teremos a tributação favorecida de alguns bens essenciais. E isso me parece que é fundamental. O desejo dos reformadores que fizeram a proposta seria de termos alíquotas iguais, indistintamente do produto adquirido. Fato é que essa proposta acabou não se materializando. Por fim, senhores, nós, para mitigar essas desigualdades sociais que agravam os problemas, inclusive sob uma perspectiva de gênero, seria, na tributação sobre o consumo, termos uma estrutura de devolução de cashback que seja efetiva. Então, nós precisamos ter mecanismos para assegurar o repasse no preço dessas alíquotas reduzidas, que foram reduzidas para alguns bens, e também bens e serviços, e também nós temos que ter um cashback que seja realista com as desigualdades que a tributação do consumo não poderia gerar. Então, o cashback é um instrumento que pode ser efetivo na redução das desigualdades que resultam na tributação. A tributação que o nosso sistema tributário deveria levar em conta um aspecto geral, ela deveria ser progressiva com relação à carga tributária total, de modo que os ricos efetivamente paguem, tanto na tributação sobre o consumo, quanto na tributação da renda e na tributação da propriedade, que eles tenham efetivamente que pagar mais tributos que as pessoas da classe média e as pessoas da classe baixa, as pessoas muito carentes, não deveriam pagar tributos. Senhores, essa é uma visão, obviamente, panorâmica que eu ofereço para os senhores e permaneço à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço a todos pela oportunidade e agradeço e parabenizo os organizadores do Congresso que enfrentam um momento de crise no estado do Rio Grande do Sul, pelo qual damos mais ênfase à necessidade de ajudarem o nosso estado. Muito obrigado.